é importante que a gente leia, toda vez que a gente vai ler um artigo científico, no resumo tá ali objetivo, contextualização, metodologia, os resultados, as palavras-chave. Então, o resumo do artigo é como se fosse vitrine, né? O trailer do filme, a vitrine da loja. Por isso é importante que o artigo ele seja claro e ao mesmo tempo atraente para a pessoa poder ler o seu artigo. Então é interessante que esse artigo traga o cerne do que você quer dizer, o cerne do que o autor quer dizer. E o que a gente percebeu, né, nesse artigo, que se chama A Inteligência Artificial versus a Inteligência Humana. Então, o resumo, esse artigo discute o paradoxo de inteligência artificial versus inteligência humana, sob um aspecto filosófico e tecnológico, destacando a diferença entre a mente humana e a inteligência artificial em sua funcionalidade e capacidade cognitivas. Embora a inteligência artificial possa ser superior à mente humana em algumas tarefas específicas, ela ainda não pode replicar totalmente a ampla gama de habilidades cognitivas que a mente humana possui, como entender e se adaptar a situações novas e complexas. No entanto, a inteligência artificial está evoluindo rapidamente e pode eventualmente alcançar ou superar a capacidade da mente humana em algumas áreas. Para investigar essa questão, utilizamos uma metodologia baseada em análise de literatura, incluindo pesquisa bibliográfica, análise comparativa e revisão de estudos de caso. Os principais resultados apontam para a necessidade de enfatizar a regulação da ética como princípio fundamental da inteligência artificial e reconhecer que a mente humana ainda possui habilidades únicas, como a criatividade e a capacidade de se relacionar emocionalmente com outras pessoas, que são difíceis de replicar em um sistema de computador. Concluímos que, embora a inteligência artificial possa atingir níveis impressionantes de habilidade e eficiência, ela não deve ser vista como uma ameaça à inteligência humana, mas sim como uma ferramenta complementar que pode ser usada para melhorar nossas vidas e aumentar nossas capacidades. E as palavras-chave são inteligência artificial, inteligência humana, filosofia ética e regulação de sistemas autônomos. E aí, quando vocês leram o texto, o que vocês acharam? Gostaram, não gostaram? Ah, professor, deixa eu só perguntar uma coisa. Tá gravando? Tá. Ah, tá bom. Tá. Bom, professor, algumas das observações que o texto me causou, eu coloquei lá no grupo, e isso até me fez também pensar no que tipo de estrutura tecnológica, no sentido assim de acesso a computador, internet, a escola que a gente vai, a escola para que a gente vai produzir a oficina tem, né? Então, qual que é essa estrutura da escola? Se os alunos usam o computador lá ou não usam? Isso eu não sei, Rafael. Isso aí a gente ainda tem que ver, né? Não Uhum. fui lá na escola ainda, a gente só conversou mesmo assim, para ver se eles queriam para acontecer lá, mas eu não tive ainda nenhum contato assim de como funciona, mesmo porque a gente ainda está nessa etapa de saber o que a gente quer passar, né? Mas eu entendi o que você falou, ver o que tem lá para a gente poder associar o que a gente vai falar com o que Uhum. tem lá, né? Isso, para que de Beleza. fato, e assim, para que de fato, como a gente vai propor alguma coisa que envolva inteligência artificial, né, de fato possa se tornar uma prática, né, dos professores depois deles participarem da oficina ou do encontro que a gente vai fazer. Tá.
Tá, vou anotar aqui. Legal. E aí, uma coisa também que, se eu não me engano, acho que o Petelli estava falando no encontro passado, o artigo não se aprofunda tanto nesse sentido, né, mas é na questão de como que a inteligência artificial reproduz várias coisas, vários paradigmas da sociedade, né, então, como que a inteligência artificial pode reproduzir, por exemplo, algumas violências. Aí, no caso, como a gente vai estar lidando com um público de estudantes com deficiência, né, no caso surdos, como que é essa relação da inteligência artificial com a inclusão dessas pessoas, né? Se a inteligência artificial pode incluir elas. E aí eu fiquei pensando, como é a acessibilidade desses aplicativos, por exemplo, de inteligência artificial, né? Eu não cheguei a pesquisar nada do tipo, mas eu acho que pode ser interessante, né? Porque, por exemplo, o Moodle, se eu não me engano, né, que a gente usa lá no Instituto Federal, ele tem algumas opções de acessibilidade, mas eu não sei o quanto elas são suficientes, suprem as necessidades dos usuários, né? E aí, nesse sentido, né, essas tecnologias, né, de inteligência artificial, elas têm acessibilidade de alguma forma, né, para os usuários? Isso é uma coisa também que eu vou anotar aqui que a gente pode estar buscando, né, para estar pensando na nossa oficina. Workshop, quer dizer. Acessibilidade das inteligências artificiais para surdos e ver quais recursos tecnológicos a escola possui. Aqui, o Gabriel pôs um negócio lá no chat. Isso é até uma questão de que os vídeos do Miguel Nicolé, eles falam bastante de que forma o banco de dados que a inteligência artificial foi construída contribui com as respostas que ela gera. Isso mesmo. Ele fala bastante sobre isso, dependendo da qualidade que você dá os dados e quais os dados é o que ela vai produzir, né? Mas ainda sobre o artigo, né, eu fiz alguns apontamentos que estavam lá, eu destaquei alguns itens do artigo para a gente pensar, né? Que é, deixa eu só ver se está dando certo aqui, tá? A inteligência artificial é o ramo da ciência da computação que se preocupa com a automatização do comportamento inteligente. Outro autor a inteligência artificial é uma construção de programas de computador que realizam tarefas que sem que um humano as executasse, precisaria aplicar inteligência. A inteligência artificial não é uma mera extensão da inteligência humana, mas sim uma forma de inteligência diferente e que possui limitações próprias. Tem dificuldades em realizar tarefas que os seres humanos executam com facilidade, como reconhecer faces ou entender ironia e sarcasmo. O'Neill destaca que algoritmos de inteligência artificial podem perpetuar preconceitos e desigualdades sociais se não forem devidamente regulados. Por isso, a ética deve ser um princípio fundamental na criação do uso de inteligência artificial. Achei isso muito interessante e cai nisso que o Gabriel falou. Dependendo de como você coloca, o algoritmo vai reproduzir até alguma coisa que não seja ético, né? Porque ele vai, na verdade, a inteligência artificial, ela combina dados para te dar resposta.
Então, se você coloca ali que toda vez que eu falar abóbora vai estar junto, né, gosto ruim, tudo que você for pesquisar sobre abóbora vai estar alguma ideia de gosto ruim. E aí você leva a pessoa que está lendo a imaginar, como você não come abóbora, você vai imaginar que a abóbora tem um gosto ruim. Então, essa questão da ética é assim um negócio muito legal para a gente estar vinculando em algum momento dos artigos, porque a gente precisa prestar atenção nisso, né? Assim, essa confiança na máquina, na tecnologia, ela tem que ser uma confiança desconfiada, né? Uma confiança desconfiada nesse aspecto, de que você tem que ler, não é o que a máquina traz que você pode, da primeira vez que você, não, tá tudo certo. É pesquisar, é ver outra perspectiva, é ver outra tradução, que às vezes aquilo vem com alguma ideia implícita, né, que não vamos dizer assim, lícita, né? Lícita nesse sentido, de límpida. É possível mencionar a teoria, achei isso também bem legal no início do artigo, quando ele fala que é possível mencionar a teoria das ideias de Platão, que sugere que o conhecimento verdadeiro não pode ser adquirido apenas por meio da experiência sensorial, mas sim através de um processo de recordação, né, que se tem uma anamnese das ideias inatas que a mente já possui. Já o mito da caverna, também de Platão, pode ser interpretado como uma metáfora para a busca da verdade e da sabedoria, que pode ser comparada à busca da inteligência artificial pela compreensão da realidade. Então, é lá no início do artigo, quando ele fala que quem primeiro pensou na ideia de inteligência artificial foram os filósofos, quando pensaram do conhecimento ser algo, um objeto importante de ir em busca, né? Então, nesse sentido, a inteligência artificial só experienciar não adianta. A gente tem que ir em busca de conhecimento, tem que ir em busca de informações para dominar e não para deixar ela dominar a gente. Não sei se vocês pensaram outras perspectivas também. Se pensaram, levanta a mãozinha aí, escreve e fala, tá, gente? Eu vou tocando barco aqui, tá, Rafael? Outra coisa, apontamento sobre o artigo, né? Que ainda é sobre o artigo. A inteligência humana é a capacidade dos seres humanos de conceber ideias abstratas e executar projetos complexos. Então, olha, igual a inteligência humana, não tem, gente. O nosso cérebro, até separei uns slides ali, o nosso cérebro é uma máquina perfeita, perfeitíssima, mais que perfeita, tá? A fisiologia da inteligência é estudada através de uma abordagem interdisciplinar envolvendo neurociência, psicologia e outras áreas da saúde. A teoria do cérebro trino de MacLeod propõe que o cérebro humano é formado por 3 partes fundamentais: o cérebro reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex, que trabalham em conjunto para regular o comportamento humano. Então, esse cérebro reptiliano é o nosso cérebro, né, ancestral. É o que veio dos répteis, né? E é o que fisiologicamente são os que foram por meio da evolução até o Homo sapiens, que é considerado o ser humano diferente de inteligência do animal, né? Então, assim, o cérebro reptiliano é o que a gente tem de mais primário, tá? Esse sistema límbico é o centro das emoções.
São os instintos, né, os movimentos involuntários, a nossa questão emocional, o sistema límbico é lá no meio do cérebro. Vou mostrar daqui a pouco para vocês. E o neocórtex é a camada mais externa do cérebro. É a camada que mais evoluiu, né, em todos esses anos, milhões e bilhões de anos, e que faz com que esses raciocínios sejam mais complexo, mais detalhado, né? É o que diferencia dos animais, é o raciocínio. Então, esse cérebro, ele é insubstituível em termos de funcionalidade, porque ele não funciona com algoritmos. A inteligência artificial, qual é a linguagem dela? Qual é o elemento construtor dela? São os algoritmos, que são transformados, né, em códigos que combinam. O nosso cérebro não pode ser transformado em códigos que combinam, né? Não se tem uma fórmula para estar sistematizando o nosso pensamento. Então, nesse sentido, a inteligência humana ainda não pode ser reproduzida, tá? Por mais que o robô tenha 1 quilo de dados, por mais que ele tenha cada vez mais novos recursos, né? Agora a nova Alexa vem com voz humana, vem com gíria, vem com prosódia, vem com um monte de coisa, mas não é uma pessoa que está ali, certo? Antônio Damasio desenvolveu a teoria de marcador somático, que enfatiza a relevância das emoções no processo de tomada de decisões e a função dos marcadores somáticos como sinais emocionais que orientam o comportamento humano. Então, isso também é interessante ali no artigo, quando a gente pensa que na hora de tomada de decisão, a emoção o nosso cérebro, que é um cérebro emocional, que é uma das coisas que diferencia da inteligência artificial, vai influir. Então, se tiver uma situação que você precisa fazer algo diferente do normal, sei lá, né? Tô imaginando aqui um carro com piloto automático, quando vê um quebra-mola no piloto automático, ele vai diminuir velocidade para passar devagar. Agora, se é uma pessoa humana dirigindo o carro, se tem, por exemplo, um cachorro saindo atrás do lugar e passando em frente um pouco mais distante do quebra-mola, você não vai passar devagar, você vai parar o carro. Então, é uma tomada de decisão que você tem em função de uma emoção, porque você está vendo um ser vivo ali que vai poder, né, se machucar. Então, você para o carro. Já o piloto automático, se ele não capta, por exemplo, o calor, né, a presença do cachorrinho, ele vai só diminuir e aí pode machucar. Então, assim, um exemplo que me veio aqui na cabeça esdrúxulo, mas que dá para a gente pensar nisso, que a tomada de decisão, ela vai em função da emoção, né, também. E essa é uma das... Aí o Gabriel falou, além de que o reconhecimento e esse raciocínio não são feitos pela máquina. Justamente por isso. Então, o artigo traz essa questão da emoção. E a Herculano Russell, né, destaca que a comunicação entre as diferentes áreas do cérebro é fundamental para o processo de inteligência, que é mediada pelas sinapses entre os neurônios. Além disso, a autora aponta que as regiões específicas do cérebro desempenham funções distintas, tais como o córtex pré-frontal,
responsável pelo planejamento, tomada de decisão e controle cognitivo, e o córtex parietal, envolvidos nas percepções espaciais e processamentos sensoriais. Então, assim, o nosso cérebro, ele é um sistema, né? Ele funciona como um todo. Tá passando aí o slide para vocês? Tá, né? Sim. Uhum. Então, como se ele fosse uma engrenagem. Então, ele vai precisar de todas as partes para funcionar. Só que determinadas áreas ele tem mais ativação do que outras. Então é como se fosse uma grande árvore de Natal, né? Que todas as luzes piscantes, mas dependendo do que a gente está fazendo ou pensando, algumas luzes acendem mais em determinadas áreas da árvore, tá? Então, olha só, essas são imagens de ressonância magnética. Hoje nós temos, e é por isso que nós temos muitos estudos do cérebro. A tomografia, que mostra a parte da anatomia cerebral. Então, se eu preciso ver, né, se o médico precisa ver se tem alguma normalidade na parte anatômica, a gente faz um exame que chama tomografia. É aquele que a gente entra dentro, né, e é rápido, e sai, faz as imagens e sai. E tem outro tipo de exame que chama ressonância magnética, que eles identificam a ativação dos neurônios. E aí é a fisiologia do cérebro, é como ele está funcionando. Então, um vê a anatomia, que é o desenho, as partes lá de dentro, e o outro vê quando ele está funcionando. Essa ressonância é aquele também que a gente entra lá naquele aparelho, né, que parece uma casa de esquimó e fica rodando, né, fazendo as imagens, porque são através de prótons. E aí saem as imagens lá onde na bancada que os médicos ficam. Quem já fez esse exame? Eu já fiz. É horrível. A gente coloca assim um capacete, né? Não pode mexer. Tem que a maioria tem que colocar na veia como é que chama aí, Rafael? Esqueci. É o acesso? Contraste. Então, contraste, né, na veia para ele poder dar a cor das imagens. E aí a gente fica lá dentro e fica o barulho lá rodando e a gente lá dentro daquele túnel, você fala, ai, tomara que acabe logo. Parece que é um barulho que dá um medo, e você fica pensando, ai, será que eu tô com alguma coisa grave na cabeça? Ou será que é só minhoca mesmo? E assim, tem gente que não consegue fazer, né? Eu tenho uma amiga que ela teve fobia, ela não conseguia, ela precisou tomar anestesia para fazer esse exame. Porque realmente dá uma sensação assim que você tá presa. E aí, algumas pessoas precisam tomar. Esqueci o nome também. Aquele que faz dormir lá. Esqueci. E outras, não. Aí, assim, não pode dormir, né? Porque senão não consegue ver exatamente como. Então, são esses dois tipos de exame que tem, tá? E tem outros também, acho que agora tem o PET scan, outra forma de ver. Aí também é outras coisas que a gente pode procurar depois. Mas o que eu queria chegar é que essas imagens, o que elas nos ajuda a definir que o nosso cérebro, justamente que o nosso cérebro ele é um sistema, mas que dependendo da habilidade que a gente está usando, são áreas distintas, são ativadas. E essas áreas, de alguma forma, elas são comuns em todos os cérebros humanos. Deixa eu ligar aqui. Elas são comuns em todos os cérebros humanos, mas isso não quer dizer que todos eles são assim.
Os nossos cérebros são diferentes, né? A partir do momento que a gente nasce, geneticamente ele é formado e é desenvolvido de formas diferenciadas. Só que as habilidades, elas têm partes que são mais ativadas, elas ativam mais áreas que são comuns a todos os seres humanos, mas não necessariamente são iguais, tá? Então ali, ó, quando a gente está na letra A, quando a gente está ouvindo palavras, a audição, ela é processada aqui, ó, no lobo temporal, aqui que fica essa parte aqui que fica em cima da orelha. Então, olha só, as áreas ativadas são aqui, no lobo temporal. Quando a gente está lendo palavras, elas são mais ativadas aqui atrás, porque aqui atrás é que faz a decodificação, faz o processamento da visão. Apesar das imagens entrarem pelos olhos, né, pela a sensorialidade ser nos olhos, toda decodificação occipital é aqui atrás, onde fica o lobo occipital. Tá falando palavras. Olha, além daqui, né, que quando a gente está falando, a gente precisa desse eco para a voz da gente, tem a parte parietal, que é aqui em cima. Então, ali, ó, falando palavras, lá no meio, mais para cima. Agora, olha, imaginando palavras como todo ele faz força. Todo esse cérebro tem conexões quando a gente imagina, né? Porque ele precisa de mais elementos para referências da memória, para imaginar. E aí, o cérebro também, né? O cérebro humano, ele tem uma capacidade que se chama plasticidade, que é esse processo, essa potencialização, essa capacidade dele se reconfigurar a partir dos estímulos. Então, assim como, por exemplo, quando a gente corta o rabo da lagartixa, o que acontece? Nasce outro, né? Ali as células são plásticas. Quando a gente corta a unha, o que acontece? Nasce outra unha, nasce mais. Cabelo, a gente corta cabelo, o que acontece? Cresce. No nosso cérebro existe um procedimento de se desconfigurar, ele se refaz anatômica e fisiologicamente. Então, se eu começo a aprender japonês e começo a ler japonês, se eu fizer esse treinamento, essas habilidades elas vão ficando cada vez mais rápidas, porque ele está mais desenvolvido e mais, vamos dizer assim, potencializado para ler japonês. Então, por isso que quanto mais a gente repete, melhor a gente fica em determinada habilidade. Por isso que na matemática, na física, na biologia, em todas as áreas, quanto mais a gente estuda, mais óbvio vai ficando a gente ler outras coisas mais novas, tá? E aí, olha, a plasticidade, veja bem, de um bebê humano, a gente nasce com bilhões de neurônios, né? Bilhões e bilhões. Só que esses neurônios, eles vão se movimentar, eles vão funcionar, eles vão, vamos dizer, se potencializar quando a gente usa. Então, se a gente pega um bebê que acabou de nascer, coloca ele num quarto escuro e só dá mamar para ele, só dá alimentação, ele vai ter um certo comportamento. Esse bebê não vai ter o mesmo comportamento que um outro que vai nascer na nossa família, que um fala, o outro brinca, o outro mexe com a mãozinha, faz ginástica, faz massagem, mama, ri, ouve palavras, né? São completamente diferente o desenvolvimento desses dois bebês humanos, porque um teve estimulação, ativou esses neurônios e aí fez as conexões neurais para ele ter aquele comportamento e o outro não foi estimulado. É por isso que muitas crianças demoram para falar,
muitas crianças demoram para andar, muitas crianças não se socializam. Não é só porque tem a questão de alguma que. Não é só porque necessariamente tem alguma má formação genética, é por questão de estimulação. E daí a importância da escola, porque é na escola que a gente tem essas estimulações, certo? Então, olha só o quanto, né, em 2 anos, como que o desenvolvimento de sinapses, de redes neurais de uma criança de 2 anos é diferente de um bebê que nasce. Então, essa plasticidade, essa capacidade do cérebro de se adaptar e aprender coisas novas, é como se o cérebro ele fosse atrás dos estímulos. Aonde tem estímulo é onde que todas as redes vão lá para se fazer como se ele fosse um bicho guloso, né? Aonde tem estimulação, os neurônios vão se conectar para formar novas redes neurais. Não é o cérebro parado lá, né? Gordão, paradão, esperando você estimular. Não. O cérebro é como se fosse um cabritinho que pula, pula, pula e guloso. O que você estimula, ele se adapta e se reconfigura para fazer melhor, tá? E aí as partes do nosso cérebro é o lobo frontal, que é essa aqui da frente, que é onde tem as funções executivas, onde são elaborada a flexibilidade cognitiva, o raciocínio, a memória, criatividade, categorização, todas essas funções superiores que o Vygotsky fala, né, da inteligência, é aqui no córtex frontal. Lobo parietal, eu gosto de falar daquele chapeuzinho do Papa, né? Aquele chapeuzinho que é igual uma cuia, é aqui em cima, aqui. O lobo parietal, a principal função dele é mandar as respostas do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo. Então, quando a gente capta a imagem com, por exemplo, com os olhos esquerdos, com o olho esquerdo, desculpe, essa imagem ela é transmitida para o lobo occipital aqui atrás, mas para o hemisfério direito. Nós temos essa organização cruzada. Então, por isso que às vezes você fala, fulano é destro. Tá, mas o hemisfério dominante dele é o esquerdo, porque é o esquerdo que manda, o hemisfério esquerdo que manda os domínios motrizes para o lado direito. Fulano é canhoto. O hemisfério dominante dele é o direito, porque é o direito que manda para o lado esquerdo. E a gente tem algumas habilidades que são em hemisférios diferentes, tá? Então, por exemplo, até 5 a gente conta do lado direito do cérebro, é a linha numérica. Depois de 5 unidades, a gente conta no hemisfério esquerdo. Então, são lateralidades diferenciadas tanto nas funções quanto na localização das habilidades. Só que isso tudo, gente, é num órgãozinho de 2,5 kg. Olha só que máquina, né? Que máquina assim, que é uma coisa maravilhosa para a gente agradecer todo dia. É gratidão pura, né? Lobo occipital, já falei aqui, esquerdo, né? O lobo frontal, o lobo temporal, tem o lobo temporal direito, o lobo temporal esquerdo, né? E aí a medula, o cerebelo, que é responsável por todas as informações da medula para organizar os outros membros. Então, o cérebro é possível observar duas regiões bem distintas. A região o cérebro é possível observar duas regiões, não, substâncias, né? Bem distintas. Uma região conhecida como substância cinzenta e outra conhecida como substância branca.
Então, a substância cinzenta apresenta corpo celular de neurônios e pode ser vista mais externamente. Essa porção é conhecida como córtex cerebral e recebe os impulsos provenientes de vários locais para que sejam processados, é na cinza. Mais internamente do córtex está a substância branca, com coloração mais esbranquiçada que o córtex. Essa última região é formada por feixes de axônios mielinizados e por isso é esbranquiçada. Tem alguém da biologia aí? Não, né? Então, essa substância branca, ela tá mais. Raquel, sim, Raquelzinha, quer falar alguma coisa da substância branca, da substância cinza? Não respondeu. Existem regiões do cérebro especializadas em interpretar sensações, sons, odores, desenvolver pensamentos, guardar lembranças e controlar movimentos, por exemplo. E nessa substância branca que está os axônios mielinizados. A mielina é como se fosse um óleo, né? Um óleo para que esse axônio se conecte com mais velocidade, mais potencialidade nos outros. Então, essa transmissão, essa substância, ela facilita essa transmissão, essa velocidade de conexão entre os neurônios. E aí, olha lá, ó, aquelas dobrinhas ali, a parte cinza, e aí tem as substâncias branca, que é mais líquida. E aí estou vendo sobre processos biofísicos dos neurônios, não sei muito sobre as substâncias. Ah, tá, mas é só para substâncias ainda. É só para trazer você para a conversa, Raquel. Essas áreas associativas, olha, o comando motor, onde tem mais área ativada, direcionamento da atenção. Então, o córtex pré-frontal, ele é ativado aqui na frente, mas nessa última camada do cérebro é que tem todas essas conversas de neurônios. É por isso que quando a criança cai, machuca, ou quando a gente vê uma pessoa que bateu com a cabeça, a preocupação é muito maior. Porque apesar da caixa craniana ter, né, ela ser muito bem protegida por conta do osso, né, de toda essa parte ossificada que é mais rígida, o cérebro ele se movimenta lá dentro. Ele não é um órgão que está grudado no osso. Ele se movimenta. Todas as vezes que a gente balança, ele se movimenta lá dentro. Então, quando cai, machuca, tem que ver se não foi, atingido. E aí, quando tem caso de corte, né, tem que ver também se não teve perda de massa cefálica. E aí tem toda uma questão de muito cuidado que a gente tem que ter, certo? Por conta disso, de que como ele é um sistema, todas as partes são importantes. Ah, eu perdi só um pedaço, então vou ficar sem você mexer a mão direita? Não. Ele vai ter uma série de situações ali que ele vai precisar ter esse processo de plasticidade para regenerar algumas partes, né? Se for o caso, se conseguir, com fisioterapia, muita estimulação, etc. Uma coisa que eu queria dizer, por exemplo, a epilepsia, né? Que é uma doença genética que envolve a questão das conexões de um hemisfério direito para o esquerdo e as conexões elétricas, né? Essas redes elétricas que têm disparo ou têm paralisia em determinadas áreas. Quando a gente tem a estimulação transcraniana, que é aquelas estimulações com eletrodos, né, com a parte elétrica, eles conseguem muitas vezes diminuir
essas convulsões, essas crises, esses ataques, por conta dessa estimulação que vai manter uma velocidade de conversa entre um hemisfério e outro, no sentido dessa inibição ou essa organização de pulsos elétricos, tá? Aí, ó, outra apontamento que eu trouxe, né? As reações químicas que ocorrem no processo da inteligência também foram abordadas por Kandel, Schwartz e Jessel em 2014, que destacaram a liberação de neurotransmissores como a dopamina e serotonina e os processos de plasticidade sinápticas responsáveis pela aprendizagem e formação de novas memórias. Então, vejam bem, até a questão química do cérebro, que são esses neurotransmissores, entre uma conversa e uma resposta, vamos dizer assim, eles são também organizados através da plasticidade cerebral. Então, essas redes sinápticas, esses neurônios, eles vão ser importantes nas habilidades, nas emoções, na linguagem visual, na memória, no controle de comportamento, nas habilidades motoras, elas estão todas. Então, aí eu trouxe também essa imagem, foi imagem lá do meu pós-doutorado, né? As áreas cerebrais que estão sendo ativadas quando a gente lê, né? Na leitura, olha só, aonde que começa, né? E depois ali, ó, começa no azul, na captação, que é aqui atrás, que é na codificação, quando a gente está lendo, os nossos olhos captam, mas é aqui no occipital que tem toda a codificação, que tem todos os processos. Depois aqui embaixo, né, a parte de palavras, né? Lembrança das palavras que a gente tem, a, e, o, os fonemas, os grafemas, onde fica armazenado, e depois vai para o processo de interpretação, que é toda essa área, né? Da audição, da memória e tal. Aí depois, ó, quando a gente está falando na questão da música, olha também como todas as áreas, né, do cérebro, dependendo da atividade musical, qual diferente essas áreas podem ser ativadas, né? Então, para cada habilidade musical, determinadas áreas são mais ativadas. Aqui, por exemplo, a matemática, né? Quando a gente fala na questão do sistema de numeração decimal. Então, olha, as representações visuais é aqui atrás. Aqui no lobo temporal é representação verbal, entra a questão da audição. A analógica, né, que é a percepção da magnitude. Então, quando a gente fala um número 23, olha quantas áreas são ativadas só para eu construir o conceito do número 23. Só para eu lembrar que 23 é formado com aquele símbolo que é 2 e 3, que é composto por 2 dezenas e 3 unidades, aí eu faço a relação quantidade numeral, blá, blá, blá. Olha só, né? Então, aí no considerações finais, eu coloquei aí o que ele falou, né? Uma das coisas que ele falou também sobre o histórico, que nasceu lá com nosso amigo o Turing, né? Com a máquina de Turing, daí foi passando por todas as fases da inteligência artificial. Depois, quem não leu, depois lê lá, porque é interessante a gente saber essa questão do histórico. E aí ele colocou na consideração final: essas tecnologias estão gerando novos produtos, serviços e modelos de negócio e transformando a maneira como as empresas operam e como as pessoas trabalham,
se comunicam e se relacionam. No centro dessa revolução está a inteligência artificial, que é vista como o pivô dessa transformação. A inteligência artificial é uma tecnologia que permite que as máquinas aprendam e tomem decisões de forma autônoma, imitando a inteligência humana. Ela está presente em diversas áreas, desde assistentes virtuais e carros autônomos até diagnósticos médicos e análise de dados. No entanto, a inteligência artificial também levanta questões éticas e morais, especialmente em relação ao seu impacto na sociedade e na relação entre a tecnologia e o ser humano. É nesse contexto que a filosofia pode desempenhar um papel importante na compreensão dessas questões e na definição de um quadro ético para a aplicação da inteligência artificial. Então, esses foram assim os apontamentos que eu fiz, né, do artigo que a gente ficou para o nosso estudo. Não sei se alguém quer falar alguma coisa aí nessa parte sobre o artigo. Pode tocar? Então, vamos lá. Então, a inteligência artificial, né? O que é o comportamento inteligente? Algumas habilidades são consideradas sinais de inteligência. Aprender ou entender a partir de experiências, dar sentido a mensagens ambíguas ou contraditórias, responder rapidamente com sucesso frequente a uma situação nova, o emprego de criatividade na resolução de um problema. Isso é um comportamento inteligente. Mais o quê? O que mais que a gente podia falar como um comportamento inteligente? Aquele que advém de aprendizagens anteriores. Então, se eu coloquei a mão no ferro e me queimei, da próxima vez eu não vou mais colocar a mão no ferro. Por quê? Porque eu já aprendi que queima minha mão e que dói. Então, assim, também é um comportamento inteligente quando a gente não erra da mesma forma que errou numa primeira construção. Idem na solução de problemas. É considerado comportamento inteligente. Hoje, o que a gente tem, né, que é a última definição de inteligência é do Howard Gardner, aquele autor que criou a teoria das inteligências múltiplas. E que para ele o indivíduo inteligente é aquele que sabe resolver um problema dentro da sua cultura de forma criativa. Esse é o conceito de inteligência da teoria das inteligências múltiplas. É um indivíduo que consegue resolver um problema dentro da sua cultura de maneira inteligente. Então, essa questão da inteligência, ela vai também entrar, usar o raciocínio na solução de problemas, lidar com situações de perplexidade, entender e inferir de modo comum, racional, adquirir e aplicar conhecimento, pensar e raciocinar, reconhecer a importância relativa de diferentes elementos dentro de uma situação. E principalmente a ideia que o indivíduo inteligente ele está ligado ao seu desenvolvimento típico. Que não adianta, por exemplo, a gente pegar uma criança de 5 anos e falar para ela, 5 anos, e falar para ela, faz para mim um cálculo mental, 2 vezes 10. Aí ela fala, 20. Bom, 2 vezes 10, 20 para uma criança de 5 anos, ele é inteligente. Ele consegue raciocinar abstratamente. Agora, se eu pego a Érica Cambraia, de 54 anos, e falo quanto que é 2 vezes 10, e se ela errar, eu não considero ela inteligente. Por quê? Porque ela não está dentro dos pares da idade. Então, esse conceito de inteligência, ele também está atrelado ao social, né? Porque ele vai depender desse contexto. E aí é o que Gardner fala, dentro da cultura dele, dentro dos pares, se ele é inteligente ou não. Se você coloca a Érica Cambrai para resolver um problema numa fábrica de avião,
ela não vai ser considerada inteligente, porque ela não sabe nada de avião, ela nunca estudou avião, ela não sabe nem como que é um motor de avião. Então, ela não vai ser considerada inteligente. Ela vai ser considerada inteligente se você colocar ela para fazer uma prova, né, de, por exemplo, neurociência educacional. Aí até ela pode ser considerada inteligente, porque como ela já estudou e sabe muitas coisas acionadas ao assunto, ela vai dar resposta inteligente, porque os dados da memória dela têm condição de organizar respostas criativas para determinados problemas, determinadas questões. Deu para entender o que eu falei? Sim, mas aí, professora, nesse sentido que você fala, né, que você traz essa definição de inteligência, depende muito de um repertório, né? Você Sim, não. dos estímulos, depende da memória. Por isso que eu tô falando, se eu perguntar para o Rafael algumas questões de física, o Rafael vai ser considerado super mega inteligente, porque o Rafael tem memória, tem conhecimentos construídos, tem conceitos em relação à física. Agora, se eu perguntar para o Rafael sobre uma cirurgia no fígado, transplante de fígado, Rafael não vai ser considerado inteligente, porque ele não vai entrar numa sala de cirurgia e fazer um transplante de fígado numa pessoa, porque ele não estudou, ele não tem memória para isso, ele não tem dados da memória para resolver esse problema. Entendeu? Nesse sentido, todos nós somos inteligentes. É por isso que o Gardner divide as inteligências. Tem inteligência intrapessoal, interpessoal, inteligência naturalística, inteligência lógico-matemática, inteligência linguística, inteligência musical. Por quê? Porque tem habilidades que têm memórias e que a partir daqueles estímulos você faz com muito mais velocidade e potencialização no sentido de qualidade. Entendeu? Dentro desse conceito. Então, esses benefícios práticos, né, da inteligência artificial vão envolver interfaces inteligentes, certo? Que tem a ver com maior produtividade, porque quando a gente pensa em inteligência artificial, necessariamente a gente está pensando em utilidade social. Ninguém vai inventar uma forma de ter inteligência artificial para não ter utilidade nenhuma. Ninguém vai fazer inteligência artificial para nada. Sempre tem uma função social, tem uma representação social. Então, por exemplo, inteligência artificial da medicina, que são aqueles robôs que fazem cirurgia de vista, por exemplo, que não precisa mais da mão humana, que ele mesmo faz a cirurgia na íris dos olhos. Ele tem a vantagem de quê? De que ninguém já pensou um médico fazendo uma cirurgia daquela que até, né, acredito que uns 15, 20 anos atrás ela não tinha esse robô, então era com mão humana. Já pensou se ele tossisse? A pessoa estava cega. O robô não vai ter isso. O robô vai exatamente no ponto milimetrado que o cara vai organizar aquele robô para ir com aquela agulha e fazer o que tem que ser feito, né? Então, essa interface, ela sempre tem uma produtividade, isso é, ela sempre tem uma utilidade social. Resolução de novos tipos de problema. A inteligência artificial, ela vai estar tendo, né, essas utilidades em relação aos problemas. Então, ai, nem sei, assim, um exemplo. Chat GPT, né? Eu tenho que fazer um texto. Eu não sei nada sobre os animais da Amazônia. É um problema. Eu tenho que fazer um texto sobre os animais da Amazônia e eu não sei nada. Não moro na Amazônia. Então, a inteligência artificial vai me trazer dados para eu construir o meu texto, né? Tratamento geral de informações, conquista do problema e sobrecarga de informação. Maior benefício: forçar a conversão de informação em conhecimento. E isso é muito legal,
Porque se você precisa de um determinado dado para resolver um determinado problema, você não precisa reter todas as informações. Você vai selecionar e vai combinar apenas o que você precisa. Então, nesse sentido, a inteligência artificial, ela faz, né, essa seletividade, ela pode te dar essa oportunidade de fazer essa seletividade para que você tenha mais eficiência no seu trabalho. E aí tem, né, os críticos e os adeptos. Né? A palavra artificial vem de fabricado, então e representa coisas diferentes. Então, por exemplo, luz natural, luz artificial, que é aquela fabricada. Flor natural, flor artificial, que é uma flor montada, né? Então, assim, a flor natural, ela tem uma capacidade inata. A flor artificial vai depender de uma construção, tá? Então, é nesse sentido que a palavra artificial tem um peso aí na questão da inteligência, né? E aí os críticos, o que eles falam? Eles falam que a inteligência artificial nada mais é que estruturas mecânicas complexas e processos elétricos que apresentam a ilusão aos ingênuos de alguma espécie de pensamento. Então, a inteligência artificial, ela não é considerada como pensante. Ela não é considerada como um pensamento natural, é um pensamento artificial. Isso depende de alguém para fabricar, tá? Rafael levantou a mão. Pode falar, Rafaelzinho. Professor, eu acho que nesse sentido, né, de se dizer que a inteligência artificial não reproduz uma forma de pensamento, tem um pouco do sentido de que ela não é criativa, né? Que nem até você falou da teoria do Gardner, né? É uma resposta criativa, né? Então a inteligência artificial ela só está seguindo, né, o padrão. Um padrão e utilizando um banco de dados que ela já tem. Ela não está criando nada, né? Perfeito, isso aí. Então, essa consciência, por que ela é importante? Ela é importante porque, às vezes, as pessoas que ainda não se apropriaram, né, elas têm medo. A gente tem medo, né? Quando a gente não conhece, a gente tem medo. Então, por exemplo, quando saiu o celular, todo mundo ficou, ai, não vou conseguir, é muito complicado. Depois você vai usando, você vai vendo que não, que aquilo ali é um aparelho que até determinado ponto, quem manda nele é você que pede as coisas para ele. Ele faz o que você manda. Então, ele não é um aparelho inteligente inteligência natural, que vai configurar, vai criar, vai organizar, vai selecionar, vai combinar. Ele vai te dar a resposta que você perguntou, certo? Agora, por exemplo, a inteligência artificial em favor de transporte, piloto automático do avião, que é considerado uma inteligência artificial, ela é extremamente benéfica, né? Eu estava lendo, o tempo de voo para o piloto de avião é muito tenso, então o piloto automático, ele ali funciona como um respiro para ele. Então imagina se a gente estiver no avião não tivesse o piloto automático. Já pensou? Ele cochilava ali, como é que ia ser? O motor parava e ele não ia ver. Então, assim, como que a inteligência artificial já está no nosso dia a dia, como ela é benéfica? O que a gente precisa prestar atenção, e é o que a gente vai olhar mais para frente, é que, às vezes, nós não temos essa consciência de que a inteligência que tem que estar a nosso dispor, e não a gente em relação a ela. Porque senão a gente cai na questão da fake news, na questão das informações erradas, na questão das opiniões que não são para o bem, de alguma maneira manipulam. A gente vai, né, de repente usar vamos dizer, um aparelho no dente que não é
se a pessoa não estudar, pode machucar a gengiva. Então, assim, a gente tem que entender que a inteligência artificial, ela é dependente da inteligência humana. É a inteligência humana que determina o que é dela. Essa consciência que a gente precisa ter. Porque senão a gente deixa a máquina mandar na gente, nesse sentido, da dependência, da confiança, né? E achar que aquilo ali é o que está certo, esses conhecimentos empíricos que vêm em termos de misticismo, em termos de simpatia. E aí a pessoa que não faz esse filtro, que não analisa, que não pensa, ela vai e acredita e muitas vezes faz. Quantas vezes na internet a gente vê pessoas que às vezes se machucam por conta de receita de pôr no cabelo, receita de pôr na pele, receita de não sei o que tá ali na internet com pessoas que às vezes nem têm má intenção, mas que não faz bem para todo mundo, porque a medicina, né, o pensamento científico, o conhecimento científico não comprovou que é benéfico. E aí a pessoa faz aquela mistura e muitas vezes vai até para o hospital, né? Teve um tempo aí que saiu na internet, principalmente na questão da pandemia, de colocarem não sei se vocês viram, uma seringa assim com soro fisiológico no nariz do bebê para fazer essa lavagem, né? Vocês viram na internet? Tava uma moda por conta de gripe. E até apareceu alguns pediatras também, né? E aí teve muitos bebês que tiveram sérios problemas, inclusive de sufocamento, né? Por quê? Os pais não sabiam fazer, isso é um procedimento que tem que ser feito em hospital, porque tem um ângulo certo do rostinho ficar, tem o ângulo certo da seringa, que é para quando espirrar o jato d'água, ele ir de um orifício para o outro. Se você não coloca no ângulo certo, vai para o esôfago e engasga a criança. Então, teve vários bebês que quase morreram. Não fiquei sabendo de nenhum que morreu, graças a Deus, mas eu fiquei sabendo de vários que engasgaram feio. Porque os pais quiseram fazer isso, porque viram na internet, achavam que aquilo ia soltar, né? Ia fazer a limpeza e olha só que perigo. Então você fala assim, poxa, uma mãe que é médica, uma mãe que é enfermeira fazer isso, beleza. Agora uma mãe que é leiga, que não sabe exatamente aonde, é a mesma coisa que pedir para eu dar uma injeção em vocês. Eu não sei dar injeção. Nunca dei injeção. Como que eu vou dar injeção em alguém? Né? Então, assim, a inteligência artificial, ela precisa, a telas, informações, esses procedimentos, eles precisam ser muito bem conscientes, elaborados numa responsabilidade social. Não é porque deu certo para mim que eu vou fazer para o outro. Não é porque a gente acha que vai ser bom ou acha que é verdade que a gente vai esparramar. Não, primeiro a gente tem que validar aquilo, certo? E aí, o último lá do slide, né? Máquinas pensantes são artefatos construídos por humanos que, quando postadas em movimentos, realmente pensam. Quando postas em movimento, realmente pensam. Se a gente for, né, assim, classificar o pensamento como uma organização de memórias para uma determinada resposta, sim, elas pensam de forma artificial, né? Eu vou pular aqui esses apontamentos, depois vocês leem, tá? Porque eu quero cair lá nos questionamentos, né? O Rafael, ele fez uns questionamentos e aí a gente vai ler agora e depois o Gabriel e a Mariana, tá? Então, Rafael, você quer ler o seu?
O Gabriel tá sem som, a Mariana tá aí? Não sei se a Mariana tá aí. Eu acho que não, deixa eu olhar. Não. Tá, então eu vou pedir pro Rafael mesmo ler os questionamentos. Vamos lá. A inteligência artificial, IA, é um meio de reprodução de violências estruturais da sociedade? Pode reproduzir violências contra pessoas com deficiências? Com surdos? Como a tecnologia, sobretudo a IA, pode ser ferramenta de inclusão? Quando falamos de IA em ensino, falamos de um processo de inclusão ou integração à pedagogia? E aí, nessa pergunta, eu vou comentar só, né? Eu fiquei pensando nisso, porque você tem muito isso de falar de inclusão e integração, né? A gente chegou a ver essa diferença, acho que foi em Libras, né? De que a integração é você considerar, mas como parte, né? Não como parte de um todo, né? A inclusão, de fato, você inclui, né? Não é uma inclusão segregada, né? Quase que como seria na integração. Na integração você está fazendo dela uma parte, né? Mas ainda assim você coloca barreiras, né? Então, a minha ideia com essa pergunta era de pensar, a inteligência artificial vai ser uma parte da pedagogia ou a pedagogia vai ter que se sim, a inteligência artificial vai se incluir a pedagogia, né? Ou seja, você vai ter ela toda dispersa na pedagogia, né? Vai ser só uma parte da pedagogia, a inteligência artificial, certo? Vai ser uma preocupação restrita dentro da pedagogia, ou a pedagogia como um todo vai pensar esse problema? Foi algo nesse sentido que eu quis refletir. Ou seja, quão grande vai ser esse impacto na pedagogia, né? O fato do uso de inteligência artificial, né? Você vai pensar num papel mais restrito, né? Pontual dentro da pedagogia, né? Esse papel da inteligência artificial seria um papel pontual dentro da pedagogia, ou seria algo mais abrangente, de fato, né? Eu estava lendo sobre sala de aula inteligente, que tem num curso aí em São Paulo sobre negócios. É uma sala de aula toda interativa, com tela, com notebook para cada aluno, é tudo em rede virtual, é com aquele óculos tridimensional, é coisa assim, do futuro, né? De você ver que é toda uma questão, rola toda uma questão ali virtual. E eu fiquei pensando nisso, falei, até onde a educação, como você perguntou, até onde a educação vai saber lidar com essas novas ferramentas? Porque, pode falar, desculpa. Não, pode falar. Não, por exemplo, vai ser momentos da aula, né, que você vai fazer uso disso, ou, por exemplo, a aula toda vai usar desses recursos, né? Eu acho que é mais ou menos, né, porque, por exemplo, uma sala com a lousa digital, computador, sei lá, realidade virtual, né, você muda toda a dinâmica da aula, né, não é um momento só, né, Porque o toda a que dinâmica da acontece? escola. Veja bem, a entrada das informações são pelas redes sensoriais. É ouvido, olhos, né? E procedimentos atentivos. Quando você coloca um vídeo, ele é muito mais atraente do que a leitura, porque o vídeo ele vai captar imagens e vai captar som. A leitura é só através de códigos de escrita. Não vai trabalhar com imagens. É por isso que é muito mais, pelo menos para mim, né? Muito mais interessante a gente ver um vídeo, né? Ou ver um filme, alguma coisa, do que a leitura somente. Porque são entradas sensoriais, multissensoriais, é tanto a visão quanto a audição. E aí, como será, né, que nós vamos proceder essa estimulação no meio de tanta informação no sentido do ensino? Sendo que nós já temos, Rafael, o dado de que a gente tem um limite para lidar com essa multissensoriedade.
Se você fica em frente à tela mais de 3 horas, você já está fazendo mal para o seu cérebro. Olha só, né? Mais de 3 horas direto, você já está fazendo mal para o seu cérebro. O tempo de atenção voluntária, o tempo de esforço que ele tem que ter para essa atenção voluntária, que precisa de 3 subhabilidades, que é atenção dividida, atenção seletiva, atenção sustentada, é muito cansaço. Por isso que quando a gente vai fazer uma prova, por exemplo, de concurso, você fica 3 horas fazendo a prova. Quando você sai esgotado. Porque você ficou 3 horas ali com toda a sua atenção para eliminar todos os distratores e o cérebro se esforçando em associação, em memória, em resolução de problemas, flexibilidade, que são as habilidades mais complexas, mais caras para o nosso cérebro, né? Então, será que a gente, numa sala de aula interativa, com todos esses recursos, será que a gente vai estar fazendo bem para o cérebro dos nossos alunos? Não sei. A gente vai ter que pensar. E aí nesse sentido que, assim, eu fiquei pensando quando eu escrevi essa pergunta, se ela estaria clara. Eu acho que talvez, não sei se uma reformulação, um complemento dela, né, poderia ser, né, a inteligência artificial tem que estar em todos os momentos, né, todas as etapas do processo de educação. É mesmo. Ou seriam partes, né, momentos ali no espaço da aula, ou externo à aula, né, Não, ou e até em complementar. todas as disciplinas, né, Rafael? Ou disciplinas específicas para lidar com isso, né? Ou em todas, eu acho que foi mais ou menos nesse sentido a minha pergunta, né? Deve estar onipresente, né? Vou dizer assim, na educação ou restrita, né? Eu acho que foi nesse sentido que eu fiz essa pergunta. Aí essas próximas perguntas foi naquele sentido de pensar quão relevante a inteligência artificial é para, e acho que principalmente não de uma forma generalizada, que acho que também é interessante pensar, mas sobretudo algo mais específico para a escola com que a gente vai atuar, né? Então, para esses alunos, né, com que a gente vai de uma forma indireta, né, tá destinando essa produção, né, porque eu acho que mais diretamente aos professores, né. Quais os usos que esses alunos fazem da inteligência artificial? Eles usam, né? E os professores, quais usos que eles fazem, né? Aí até pensar nesse sentido, eles usam na sala de aula, usam pensando a prática educativa deles ou usam em outros contextos, né? Em outros momentos, enfim. Né? E aí até pensar no sentido da educação, esse uso da inteligência artificial é o mesmo para o aluno e para o professor? Se eles vão incluir isso na prática educativa, né? Se isso vai ser incluído na prática educativa, deve ser incluído da mesma forma para o professor e para o aluno, né? Né? Qual a diferença que o professor deve ter ao lidar com isso, né? Ou é a mesma, ou é o mesmo uso, né? Foi nesse sentido que eu fiz essas perguntas, né? E aí, qual que é a visão que esses professores têm? Eles acham que deve ser usado, não deve ser usado, ou já usam, ou gostariam, né? E até os alunos, né? Qual é Eu qual é acho esse que interesse? essas suas perguntas aí a gente já carrega para o próximo estudo, que é neurociência e depois especialmente com surdos, para a gente estar fazendo com os professores lá da escola. Porque assim, o que eu vejo, o que eu penso agora, pode ser que depois a gente chegue a outras conclusões e tal, mas, por exemplo, o deficiente visual, ele tem muito menos privilégio em relação à inteligência artificial do que o surdo, porque se o surdo lê, ele consegue, acho que ele consegue entrar em todo o contexto e entender todas as situações em termos de tela, vamos dizer assim. Se a gente está falando de tela, né? Já o deficiente visual, ele perde a questão da visão. Então, tudo tem que ser transcrito,
né? A audiodescrição tem que estar em tudo para ele poder estar participando. Já, por exemplo, a Alexia, que é uma inteligência artificial que usa a sonoridade. O surdo não aproveita. Ele não escuta. A não ser que ele use aparelho e tenha essa audição, entendeu? Então, assim, para cada... É como que você falou, vai ter especificidades, porque são sites, são ferramentas que vão ter que estar com esse visual preservado, por conta dele não ter o auditivo. Então, realmente, são diferentes, são de naturezas diferentes. E Muito bom. aí acho que faltou a última pergunta. Qual a relação entre a IA e a saúde física e mental? Eu acho que foi algo que você tinha comentado no último encontro, né? Qual é o impacto na saúde disso, né, para os alunos, né? Então, essa questão de tempo de exposição, né? Quanto, e acho que se conecta com aquela outra pergunta que eu estava falando, né, de ser uma parte ou constante, né? O quanto é saudável usar, né? Até que ponto isso é positivo, né? E aí faria sentido, né? Porque a partir do momento que causa estresse, né, causa malefícios, né, ali é um limite. Eu continuo achando que é o uso prolongado, Rafael. Eu acho que o uso prolongado, acho que tudo que é exagerado, tudo que é muito, tudo que não tem limite, tudo que não tem equilíbrio faz mal. Então eu acho que não é só para o surdo que, se a gente for pensar em muito tempo, faz mal. Acho que para todo mundo, né? Aí o Gabriel fala, porém, existe uma dificuldade de dosar isso hoje em dia. Concordo, Gabriel, e acho que isso começa lá na infância. Quando o menino de 2 anos, a mãe dá o tablet para parar de ter que interagir. Né? Então, assim, acaba que uma coisa puxa a outra. Né? Os pais dão, eu falo pais porque seria o primeiro lugar, né? Eu não sei se em creche isso acontece. Quero acreditar que não. Porque hoje é um espaço que eu não tô mais, não trabalho. Mas na família, se o pai e a mãe tem que trabalhar no computador, dá televisão ou tablet para criança. Que aí fica quieto, não me perturba, eu consigo fazer o que eu tenho que fazer, né? Assim, as crianças não saem mais para esporte, para brincar, né, para se movimentar, essa coisa do muito sentado na tela, sabe? Acredito que para muitos o sinônimo de bom uso da tecnologia vira o excesso. É, perfeito, Gabriel. Também acho. Também penso isso. E outra coisa, alguns pais, eles têm uma ilusão de que quanto mais a escola é informatizada, mais essa escola tem qualidade de ensino, mais essa escola é atualizada, uma escola futurista, quanto mais aí tem robótica, tem aprendizagem do Excel, tem jogos, tem aula de games, tem aula de robótica, tem aula... Então eu vejo assim o currículo também, entendeu? Ele exagera na questão da informatização. Então, eu também tenho meus prós e meus contras em termos didático do uso de todas essas ferramentas como centro, né, do processo educativo. Concordo com o Gabriel também, vira excesso. Isso aí. Então, gente, aqui, ó, pra gente terminar, né? Vamos lá. Agora, os questionamentos do Gabriel. Lê pra gente, Rafael, que o Gabriel não tá sem áudio. De que maneira a inteligência artificial pode ser usada na educação para além de maior dinamismo no desenvolvimento de atividades? Até que ponto os educadores podem confiar na automação de tarefas, problemas, questionamentos e avaliações produzidas pela IA? De que forma isso impacta a produção do material?
Existem formas de usar a IA para identificar e auxiliar alunos com necessidades especiais? De qual forma podemos garantir uma interação saudável usando inteligência artificial de forma equitativa e justa? É importante realizar um processo de alfabetização digital para promover o entendimento da ferramenta, suas limitações e objetivos? Uhum. É muito pertinente as perguntas do Gabriel, né? Principalmente por essa questão da alfabetização digital. A gente viu aí na pandemia o quão diferença isso deixou os estudantes. Os que tinham acesso, que sabiam manipular, né, continuaram seu curso, sua trajetória de aprendizagem de maneira fluida. Agora, os que não tinham, não tiveram acesso, não tinham ideia de como funcionava uma internet. E não é pouco, né, gente? Para nossa realidade, a gente conhece muito poucos, mas tem muitas crianças que vão para a escola, né, e recebem lápis, borracha e livro e caderno lá, porque não tem celular, não tem. Assim, são muitas. Então, como essas crianças ficaram prejudicadas, né? Tem municípios que ficaram os 2 anos sem aula. Então, imagina uma criança que saiu, uma criança de 5 anos, né? Que quando voltou para a escola, ela já estava no 2º ano do ensino fundamental. Então, todo o processo de alfabetização dela, tanto do sistema alfabético quanto do sistema de numeração decimal, essa construção desses conceitos foram lá para ela começar nos 7 anos. Só que no papel ela está no 2º ano do ensino fundamental. Então vamos observar, né, até quando essa situação vai deixar marcas. E aí só uma observação é que isso não teve reflexo no IDEB. Então, olha que interessante. A gente sabe que esses 2 anos teve uma fissura aí no desenvolvimento de muitos estudantes, e isso não reflete no IDEB, que é o nosso mecanismo nacional de medir, né, a qualidade educacional. Então, vamos lá. E aí, nesse sentido também, né, se a gente estava falando muito do excesso, né, eu acho que também a falta da educação saber lidar, né, com isso também é um problema, né, porque eu acho que não é também dizer que não deve estar presente, né. Então, eu acho que é justamente... Tanto a escassez quanto o excesso, né? Uhum. E assim, eu penso que tem muito mais benefício do que o malefício, Rafael. Hoje, da sua casa, você pode trabalhar, você pode salvar uma vida, você pode, né, sair de uma situação de perigo. Então, é lógico que a tecnologia ela é muito mais positiva do que negativa. Só que num processo de educação, que é o que a gente tem pensado em termos de transformação de comportamento, a gente percebe que a questão da ética, ela precisa ser revista. Ela precisa ser revista, porque por meio dessas questões éticas, elas podem fazer com que os benefícios virem malefícios. Certo? Muito bem, Gabriel. Agora os questionamentos da Mariana. Lê pra gente. Quais são os riscos de ataques cibernéticos que visam sistemas de IA usados na educação? Como podemos proteger essas ferramentas contra manipulações maliciosas que possam afetar o aprendizado dos alunos, abrir espaço para interações perigosas e a integridade do ensino? Quão precisa a inteligência artificial na entrega de conteúdo educacional? Qual é o risco de disseminar informações incorretas ou tendenciosas? Até que ponto
a IA pode se adaptar às necessidades individuais dos alunos. Como garantir que a personalização não comprometa a equidade na educação? Como podemos usar a IA para rastrear o desempenho dos alunos? Que tipo de dados são coletados e como são usados? E qual é o impacto na privacidade dos alunos? Como o uso desta ferramenta, afeta o acesso à educação, especialmente em áreas desfavorecidas? Ela cria disparidades no acesso à tecnologia educacional? Uhum. O que eu achei interessante aqui nas perguntas da Mariana é que ela já traz alguns usos, né? De que para além de, por exemplo, um uso informacional, nesse sentido, tem um uso de acompanhamento, né? Que nem ela estava falando. Que até a gente chegou a ver numa disciplina, né? Que, por exemplo, pelo Moodle, o professor consegue acompanhar todo, toda a interação do aluno com o espaço, né? Então, por exemplo, quando que acessou, quantas vezes acessou, né? Se abria os links, se não abria, né? Quanto tempo e quanto tempo usava o espaço, né? Então, acho que nesse sentido é um outro uso também, né? Que pelo menos para mim às vezes não ficava tão claro, né? Aparente quanto, por exemplo, um uso mais informacional, né, de um meio de você conseguir informação, né, um meio de busca, de pesquisa, né. E até de pensar que nem ela falou, acho que foi uma pergunta bem interessante também dela, como garantir, até que ponto a IA pode ser adaptar às necessidades individuais dos alunos, né. Então, por exemplo, ser uma forma de você atender a especificidades, né? Que acho que o Gabriel também fazia uma pergunta nesse sentido, né? De pensar a especificidade do aluno, né? Então, como ela pode auxiliar nesse sentido. Entra o que você falou da inclusão, né? A inteligência artificial está ajudando dentro da limitação que é individual. Então, se é um menino, por exemplo, é, com paralisia cerebral e tem espasmos na hora de escrever, ele pode usar o teclado com um dedinho só, em vez de todos os dedos, né? Essa musculatura é muito mais específica do que só teclar. Então, ele pode usar o tablet para estar estudando. Então, essa inteligência artificial, essa tecnologia pode ajudar esse menino a escrever, entre aspas, mais rápido e aí acompanhar a turma, acompanhar os estudos, dando para ele essa complementaridade. Então, o quanto aquele exoesqueleto. Gente, já pensou no futuro como aquilo vai ser maravilhoso? Quantas pessoas na cadeira de roda que vão poder, né, ter habilidade de andar, de correr, de se movimentar. Então, assim, tem muita coisa bacana para acontecer. Eu acho que tem, mas acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa parte afetiva, essa parte humana da convivência, da amorosidade, porque eu vejo o que eu sinto. Eu não sei se é o que vocês sentem, mas eu sinto que a inteligência artificial ela leva a gente eu não sei se é a ansiedade de mexer com a máquina e se é a própria velocidade que ela coloca, né? Então, por exemplo, o chat GPT. Quando eu vou fazer uma pesquisa, eu faço muito mais rápido no GPT. Olha lá. Novamente, o Nicoleles na Copa, primeiro chute. O que o Gabriel colocou aí? Primeiro chute em uma bola usando uma perna mecânica automatizada. É exatamente isso aí que a gente está falando. O que eu estava falando mesmo? Eu acho que. Não, tá certo, a gente vai se falando. Eu acho que ela gera uma velocidade, sabe? No pensamento e nas respostas. Ela gera uma ansiedade. Eu não sei se em vocês acontece isso. Comigo acontece. Quando eu vou, por exemplo, o chat GPT,
eu percebo que eu fico muito mais rápida, muito mais ansiosa, uma velocidade diferente se eu pesquiso no Google. Mesmo porque quando eu pesquiso no Google, eu vou lá na imagens, vou no vídeo, aí volto no texto, eu faço essa transição. No GPT, não. Já que ele é só texto, mas tem como buscar imagem também, mas ali é tanto texto que eu fico mais perdida na questão de mais, vamos dizer, dedicada em relação José Vinícius. Vamos ver, José Vinícius colocou aqui. Professor, existe uma preocupação? Só um minutinho, gente. Manuel, que eu vou abrir. Foi tudo bem? Uhum. Como é que foi a prova? Foi bem. Conseguiu acertar muita coisa? Não sei, vou dar uma conferida depois pra você ficar bem. Ele foi fazer simulado do que, Manuel? Que você foi fazer simulado? Da USP. Aí foi fazer prova, 2h30 a prova dele. Chegou agora, ó. Então, imagina cansaço da cabeça que não deve estar. 90 questões. Física, química, matemática. Aqui, o Gabriel falou, boa, Emanuel. Vem aqui para eles te verem, Lelê. Faça física. O Gabriel falou para você fazer física. Não. Chega aqui para eles te verem. Aqui, ó. Aqui, Gabriel, vê se ele tem cara de quem vai fazer física. O Gabriel tá aqui no chat. Eu tô vendo. Esse é o Rafael. Resta prazer. todo mundo. Oi. Prazer a todos aí. Não tem. Então, eu percebo que eu fico mais ansiosa. Deixa eu ver aqui. José Vinícius. Professor, existe uma preocupação parecida com relação aos conteúdos rápidos da internet, tipo os vídeos TikTok, que são bem curtos e rápidos. Com esse conteúdo, como esses conteúdos nos afetam? Pois é, exatamente. Então, isso é que eu tenho preocupação também na hora da educação. Será que a gente não vai gerar um tipo de velocidade que não é benéfico para essas respostas? Né? Me assusta muito, porque como eu também tenho um trabalho com TDAH, que é o transtorno, né, de atenção e déficit da impulsividade, TDAH, transtorno, hiperatividade, atenção, eu me preocupo com essa questão da velocidade, sabe? Porque é realmente uma situação que gera uma ansiedade, uma questão na autorregulação, no controle inibitório, que são funções executivas que vão interferir no nosso pensamento. Então, ninguém com uma pressão de rápido, pensa, consegue fazer algo que seja da mesma qualidade quando você tem tempo, tem calma para raciocinar aquilo. Um dos elementos é o transtorno de ansiedade matemática, que é um transtorno já registrado, oficial, que existe. A pessoa não consegue, né? Não consegue raciocinar com matemática por conta dessa ansiedade, desse medo, dessa aflição, né? Então, quantas crianças que a gente pode, em vez de ajudar, né, atrapalhar, entre aspas, com esta informatização a partir dessa velocidade que é a informática. Os próprios games, né, gente? Eu acho que quase todos os jogos, se você tem uma velocidade X, você ganha. Se você não tem, o outro ganha. A competição do jogo tecnológico, ele tem muita situação de velocidade que gera uma ansiedade, sim. Vocês sabem disso. Então, mais do que eu, né? Muito mais. Então, é realmente um problema a gente estar pensando, né?
Aí eu deixei esse slide em branco, tá? E deixei um outro slide, é do chat GPT, que eu gostaria que nós fizéssemos o seguinte, para a semana que vem, cada um escolhesse uma pergunta desses questionamentos aqui, desses 3 slides dos colegas, tá? Uma pergunta para estar apresentando uma resposta. Não precisa se preocupar com se está certo, se está errado. Um pensamento de vocês a partir de uma pergunta dessa, para tá apresentando aqui no grupo. E gostaria que o Gabriel e o Rafael e a Mariana, que fizeram os questionamentos, né, escolhessem ou inteligência artificial ou chat GPT para estar apresentando também para gente. Como esse chat GPT funciona, né? Como que hoje o estudante está usando, o estudante dos anos finais do ensino fundamental ou do ensino médio, para a gente poder estar vendo se também dentro dessa ferramenta que hoje nós temos gratuita na internet, que a gente de repente pode estar orientando os professores dos surdos, né? Porque assim, gente, eu não conheci. Quem me ensinou usar o chat GPT foi a Mívia. Cadê a Mívia? A Mívia estava aí. Ela que me ensinou, não foi a Mívia? Ela ficou comigo depois da aula. Ah lá, foi sim, ela tá aí. Ela ficou comigo depois da aula e me ensinou a usar o chat GPT. Então vocês vejam que nem todo mundo tem acesso a uma Mívia, né? Eu sou privilegiada, porque eu fui aluna dessa professora maravilhosa, com toda a paciência do mundo, que ficou depois da aula, até meio-dia e meio, quase 1 hora, me ensinando. Então, assim, pode ser que lá tenha professores que não saibam ainda usar, que não tenham tido acesso. De repente, é uma ideia para a gente estar colocando no nosso workshop. Gabriel, professora, não sei se a senhora viu na semana. Eu vi o quê? A palestra do chat GPT, não deu para eu ir. Não fui, não deu para eu ir. E eu não lembro, eu acho que eu também não consegui ver, mas eu não sei se tinha sido o Petelli que tinha pedido o material dele. Então, Eu acho que ele falou que mandava, não sei, eu vou falar com ele. Então, ele fez alguns apontamentos, né? Então, ótimo. Então, de repente, vocês o Felipe, consegue e apresenta aqui pra gente. Porque eu acho que é uma ferramenta da inteligência artificial. Eu vejo que de forma isso pode ser prejudicial. Isso. De que forma? Então, eu acho que a gente precisa estar passando tanto os benefícios quanto os malefícios. Porque assim, gente, nós, enquanto professores, e que nós vamos ser professores nessa oficina para os outros professores, porque vocês são professores e vocês é que vão fazer, eu vejo que a gente tem a função, não é só de apresentar o que a gente pensa, mas apresentar o que realmente a gente tem como percepção de profissional, que é o malefício, mas também é o benefício. Tem coisas boas, também tem coisas ruins. Está aí, né, a prova dos meninos que não têm acesso a nada ficando para trás e não tendo processo de alfabetização, que eu falei da época da epidemia do Covid. Então, a gente não tem como deixar esses meninos fora desse contexto, como o questionamento do Gabriel. A alfabetização digital está posta. Não adianta a gente não querer utilizar. Agora, a gente vai precisar saber utilizar e como utilizar, né? Então, fica aí essa proposta do sábado que vem, a gente tá junto de novo para estar ampliando esse olhar para a inteligência artificial. E a ideia é o seguinte: a partir do sábado que vem, a gente tirar os itens que nós vamos querer focar em termos de inteligência artificial para o nosso workshop, tá? Que aí a gente vai trazer esses itens para o estudo de neurociência, engordar esses itens e depois adaptar para surdo.
pra gente montar o nosso workshop. Combinado? Deixa eu colocar aqui, ó, a lista de presença. Vou colocar aqui no chat também para vocês assinarem. E assim, queria agradecer, né, a todos vocês que estão aqui. Dizer assim, gente, olha só. Deixa eu contar, deixa eu parar de gravar aqui, porque aí agora já